Nesse passo a passo, então, eu vou te ensinar como fazer aqui, ó, essa parte da manguinha, tá? A manga separada, como que você vai fazer as diminuições e como que você vai costurar aqui na sua peça. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho uma cava, que ela é aberta aqui, tá vendo? E aqui ela segue retinha. Então, eu tenho que fazer a minha manga para ela se encaixar perfeitamente aqui nessa parte. Se você estiver fazendo outro tipo de ponto, você vai ver aí como que você vai fazer a diminuição a partir desse ponto, e aí você pode seguir aqui da mesma forma que vai dar certinho, tá? Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua manga até a altura de cava, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o tamanho do braço, certo? Chegando até a cava, onde eu vou fazer a costura de união. E aí, eu tenho que fazer essa outra parte. Primeira coisa, você vai ver a abertura que você quer que fique aqui na sua peça. No meu caso, olha aqui a abertura que eu deixei pra minha peça. Ó, tá vendo? Eu tenho que deixar da mesma forma aqui. Então, eu vou colocar ela abertinha, lembrando que você tem que colocar aqui costura com costura, bem certinho, tá? Para você iniciar, então, as carreiras. Então, eu vou deixar aqui essa abertura que eu quero, e aqui eu já sei que eu tenho que fazer uma diminuição. Ó, porque se eu continuar fazendo o desenho do meu ponto, ele vai passar aqui por cima, e aí vai ficar errado. Então, eu já faço uma diminuição. Como que eu vou fazer essa diminuição? Ó, eu viro aqui o trabalhinho. E aqui eu vou diminuir 2 pontos, é o suficiente. Então, eu faço uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto, pego a laçada e no próximo eu já volto a fazer aqui o desenho do meu ponto, que no caso são pontos altos para pontos de base. Quando eu chegar lá no final, eu também vou fazer essa diminuição, porque do mesmo jeito que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Assim, a frente e costas terão a mesma quantidade de pontos. Vou fazer aqui até o final. Ó, chegando no final da minha carreira, então, eu vou fazer a minha diminuição. Aqui, para diminuir, eu faço meio ponto alto e um ponto baixo, tá? Viro o trabalhinho, subo 2 correntinhas. Aqui, se eu tivesse uma carreira de pontos normal, aqui com a mesma altura desse, eu já iria também continuar a diminuição. Só que como eu tenho uma carreira de pontos baixos e ela não vai interferir aqui nessa parte, então eu vou fazer ela. Aí eu vou pular esse primeiro ponto, o segundo, e no terceiro eu vou vir trabalhar aqui e também já fazer o desenho do meu ponto. Então, se você estiver fazendo com outro ponto, você vai dobrar a sua peça e vai colocar lá na cava, onde você vai fazer a costura, e você vai ver se tem a necessidade de diminuir ou só de trabalhar aqui os pontos como eu estou trabalhando, ó. Lembrando que você vai dobrar, tá? Dessa forma. Você vai deixar essa parte de costura para baixo. E vai colocar aqui, ó. E aí, você vai saber se você vai precisar já continuar essa sequência de diminuição ou não. Ó, eu trabalhei, então, até o meu último ponto, antes aqui das diminuições, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui e vou olhar o que que eu preciso fazer na minha peça, ó. Lembrando sempre de colocar aqui, ó, bem certinho essa parte aqui de costura, ó. Aqui, se eu trabalhar a próxima carreira ponto sobre ponto, ó, não vai sobrepor sobre esse, tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar essa carreira sem diminuição, tá vendo? Porque continuando aqui o desenho, ó, vai dar na altura certinha, ponto sobre ponto. Então, o que que eu vou fazer? Ó, viro o trabalho,
subo as 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto e repito aqui ponto sobre ponto. É dessa forma que nós vamos fazer. Ó, eu já terminei aqui, trabalhei as 2 carreiras, a de ponto alto e a de ponto baixo, ponto sobre ponto, sem fazer diminuição, tá? Tô fazendo assim pra ficar bem rapidinho aqui. Ó, aí eu volto aqui de novo e coloco bem na altura, ó lá, tá vendo que o encaixe ficou perfeito? Ó. Agora, eu já sei que na próxima eu tenho que fazer diminuição, porque se eu fizer, ó, tá vendo? Automaticamente já vai passar por cima. Então, como que eu vou fazer? Como eu já trabalhei a minha e eu sei, você vai fazer a sua e vai olhando, certo? Porém, a minha aqui, para adiantar também o passo a passo, essas 2 próximas carreiras eu vou fazer de diminuição. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui sempre fazendo a diminuição na minha carreira de pontos altos, tá? Aí, eu vou subir uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto e ponto alto aqui. Quando eu chegar lá no final, meio ponto alto e ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar essa carreira, vou trabalhar a carreira de ponto baixo aqui sobre esses pontos altos que eu tenho trabalhado. A próxima eu também trabalho uma diminuição e já trabalho também a carreira de ponto baixo. Aí, eu vou mostrar pra vocês um pequeno ajuste que a gente faz pra a gente continuar trabalhando aqui a nossa manguinha, tá bom? Bom, eu trabalhei então as 2 carreiras que eu falei pra vocês de pontos altos com diminuições, tá vendo? Aqui eu já coloquei no lugar certinho e aqui agora eu vou mostrar pra vocês um ajuste que nós vamos fazer. Por quê? Se eu já vier aqui automático pra fazer a diminuição, ela vai continuar por cima da minha peça, tá vendo? E aí não vai ficar legal. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular aqui uns pontinhos pra dar essa altura e aí eu sigo aqui com a diminuição da minha manga, certo? Então, eu vou olhar aqui mais ou menos onde que é, deixa eu colocar aqui certinho, ó. Nesse pontinho aqui, antes desse ponto alto, ó, já dá pra fazer o ponto pra seguir com a carreira de pontos altos, tá vendo? Então, eu vou caminhar até aqui, porque quando eu for fazer a costura, olha lá o que que vai acontecer. Tá vendo? Eu vou fazer essa junção aqui nessa parte. Então, o que que eu venho e faço aqui, ó. Você pode cortar o fio, ou você pode vir caminhando aqui, ó, da forma que eu vou fazer. Perdão, eu bati aqui na câmera. Ó, eu vou colocar aqui 2 correntinhas, pulo esse ponto, pulo esse, venho aqui nesse outro, coloco um ponto baixo, ó, e aqui nesse próximo mais um. Aí, eu pego a minha laçada, venho aqui, ó, sobre o ponto alto, tá vendo? E já inicio, então, fazendo ele, ó. Talvez aí com o ponto que você esteja trabalhando não tenha essa necessidade de fazer. Porém, aqui com esse que eu estou trabalhando, eu preciso fazer esse pequeno ajuste, ó. E aí, eu vou trabalhar normalmente. O que que eu tenho que ver? Prestar atenção aonde que eu finalizei aqui e trabalhar só até chegar nesse ponto daqui dessa parte. Ó, então aqui eu pulei 4 pontos, então eu vou deixar aqui 4 pontos, tá vendo? Aí agora eu pego aqui no primeiro, eu vou fazer o meio ponto alto. E aqui no próximo eu faço, olha, um ponto baixo. E aqui eu só prendo com ponto baixíssimo pra ficar a descidinha igual aqui nessa parte. Virando o trabalho, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou ver se dá altura. Olha lá, ó, deu a altura, tá vendo? Então, eu venho aqui no meu ponto alto e vou repetir a minha carreira de pontos baixos. Ó, eu finalizei já a minha carreira de ponto baixo e aqui eu já coloquei para vocês terem ideia. Então, aqui eu também vou precisar pular uns pontinhos, tá vendo? Eu vou pular aqui agora 3 pontos, ó, pra
iniciar lá a minha próxima carreira. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui nessa parte. Eu vou pular 3 pontos, a partir do 4, eu subo fazendo os pontos altos, tá? Finalizo, tomando cuidado lá no finalzinho, faço a minha carreira de ponto baixo e eu mostro aqui a outra carreira. Ó, já coloquei aqui novamente, fiz a carreira, olha lá que ainda tem mais um espacinho, tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui mais uma diminuição, ó, mais aqui 3 pontos de diminuição de ambos os lados. E aí, eu já finalizo para fazer, então, a costura da minha manga, porque já vai estar aqui na altura que eu quero, tá? Bom, então aqui não tem mais necessidade. Então, eu corto o fio. E eu vou começar, então, a costura aqui, ó, de união da minha manga. Que também é uma costura bem simplesinha. Ó, eu já prendi com um ponto. Aí, eu tiro aqui o fio da agulha, venho aqui do outro lado, ó, por cima, tá? Puxo a minha laçadinha e faço uma correntinha. Volto aqui pra esse lado e aí, a costura aqui vai depender muito de você, tá? Ó. Fiz um ponto baixíssimo, tiro, volto aqui, ó, sempre pegando por cima, trago, correntinha. Aí, venho aqui pro outro lado, ó, direto, ponto baixíssimo, tiro a agulha. Aqui no outro, ó, puxa a laçadinha, correntinha, e aqui desse lado, ponto baixíssimo. Aqui, o que que você vai se atentar para fazer essa costurinha? Colocando carreira com carreira, tá? Ó, aqui como vocês estão vendo, vai dar certinho a minha costura, ó. Pra assim, o nosso acabamento ficar bem bacana. Então, eu vou fazer aqui essa parte até chegar aqui, onde nós temos as diminuições, pra mostrar pra vocês também um pedacinho na peça, tá? Ó, eu fiz a costurinha aqui. Quando você finalizar, você vai dando aqui uma puxadinha pros fiozinhos irem se encaixando, tá? Bem de leve. Ó. Aí, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho na peça, tá? Não vou mostrar tudo, só um pouquinho, pra que vocês vejam. É a mesma costurinha que eu estou fazendo. Vou pegar aqui minha peça, ó. Agora, eu vou fazer a costura aqui do outro lado. Finalizei desse lado, venho pro lado de cá. Então, ó, vou prender primeiro aqui com um ponto baixíssimo, dessa forma. Aí, eu venho aqui pro outro e já faço um ponto baixíssimo também. Só pra ficar firme e a gente não se perder, tá? Ó, aí eu venho aqui nessa parte. Lembrando que eu tenho que colocar carreira com carreira, tá? Correntinha. Desse lado. Aqui eu já vou colocar no ponto baixo, ó. Aí, eu tenho que pegar desse lado aqui no ponto baixo, tá vendo? Ó. E faço a mesma costurinha. Desse outro lado. Aqui. Tá vendo? Você vai olhando de um lado, do outro, para deixar a costurinha bem feita. Às vezes vai ser preciso você fazer um pontinho a mais ou um pontinho a menos. Aí é a sua peça que vai pedir aqui o que você precisa fazer, tá? Ó, aqui já na carreira de pontos baixos. E aqui desse outro lado eu já tenho ela, tá vendo, ó? E daí por diante. É assim que você vai fazer a costura. Quando você chegar aqui nessa parte de cima, você vai ter que fazer também um pequeno ajuste. Ó.
você vai vir costurando. E aqui na hora de costurar essa parte, você vai ter que pular uns pontinhos. Então, como que você vai fazer? Você vai prender um ponto aqui e vai prender um ponto de lá. Na hora de voltar, você vai pular um ponto aqui e vai vir pro segundo. Prende de lá, pula um ponto aqui, vem no próximo, prende no outro de lá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês nessa outra que já tá pronta. Ó, tá vendo? Que ela tá como se fosse um babadinho. É justamente isso. Você não precisa se preocupar, porque não vai ficar aberta a sua peça, tá? Vai ficar bem fechadinha, ó. Tá vendo? Aqui, no caso, eu trabalhei, olha, as carreiras. Ó, carreira com carreira. Aqui não está carreira com carreira, porque aqui é aquela parte que a gente vai fazer a união aqui na peça, pegando essa partezinha, vocês se lembram? E aí, eu trabalhei carreira com carreira até aqui, tá vendo? Essas duas outras carreiras são essa adequação que eu falei pra vocês que vai ser necessário vocês fazerem, tá? E aí, fica a critério de vocês. Eu não vou mostrar mais, porque senão vai ficar muita coisa aqui nessa videoaula. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ainda ficou, deixe nos comentários abaixo, que eu vejo se eu consigo explicar melhor pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.